Maternidade é uma das experiências humanas fundamentais. Ao longo de milhares de anos, bilhões de mulheres já foram mães de diferentes formas, e é natural que a literatura reflita essa diversidade. No vídeo de hoje eu apresento 12 maneiras de ser mãe segundo a literatura. A primeira maneira de ser mãe é a maneira arquetípica da mãe brasileira do século XX, representada pela Lola, de Éramos Seis. Éramos Seis é uma história muito querida e que gira principalmente em torno da figura da matriarca, a Dona Lola. A Dona Lola é aquela mãe de uma classe média baixa, com muitos filhos, num contexto em que o marido ainda é o protagonista, é o chefe da família, que sofre pelas várias vicissitudes que acometem a vida dos filhos. Cada um dos filhos é diferente, uns são mais fáceis de se lidar, outros são mais difíceis. As condições financeiras são muito complicadas porque eles vivem naquela classe média baixa que está sempre em vias de se tornar a classe pobre. Eles vivem num momento em que o mundo urbano vai tomando o lugar do mundo rural, em que a divisão de classes se aprofunda, em que os ricos que moravam próximos passam a morar mais distantes. Enfim, ela é a mãe que se desdobra e se exaure na criação dos filhos e que por isso deixa de cuidar de si mesma. Não é um modelo de mãe que hoje em dia a gente proporia como o ideal. Mas é certamente um tipo de vida que, uma vez levado, merece o nosso reconhecimento, porque envolve muito amor, envolve muita abnegação e envolve uma preocupação até mesmo excessiva com o outro, a ponto de se esquecer de si mesma. A Dona Lola, de Éramos Seis, é a mãe arquetípica brasileira do século XX. Quem de nós já não conheceu alguém parecido? Aliás, se você não conhece essa história, aqui no canal há um vídeo só para esse livro, que é uma história que já se tornou novela e é tão querida de todos. Vou deixar todas as referências aqui embaixo. Também todos os livros que eu mostro há links na Amazon. Você pode comprar através desses links e colaborar com o canal. A segunda forma de ser mãe é ser a mãe em segundo plano, que é a forma como a Eulália, de A República dos Sonhos, decidiu ser mãe. O livro, esse calhamaço, ele se passa entre o começo e o fim da morte de Eulália. A gente percebe que Eulália viveu sempre em segundo plano, até mais do que a Dona Lola de Éramos Seis, porque o seu marido não só era o chefe da família, conforme a tradição da época, como era também uma figura extremamente solar, extremamente representativa e um protagonista de tudo o que ele se envolvia. Então ela vivia ali no segundo plano, quietinha, concordando com o marido, mais envolvida com Deus e com as suas crenças religiosas do que com a realidade mais pedestre, mais cotidiana. Então ela parece uma figura distanciada. Mas a verdade é que quando ela começa a morrer, essa família, ela é tragada pela força da ausência dessa mulher. E começa então a ser contada a história, eles começam a se recordar de tudo que é mais importante em suas vidas. E aí a gente vai percebendo que a Eulália, apesar desse segundo plano aparente, era a costura sutil que unia todos aqueles membros da família num único tecido, num único conjunto. Quando ela se ausenta, esse conjunto vai se desfazendo ou pelo menos se alterando sensivelmente. A Eulália é a mãe do segundo plano, mas a mãe do segundo plano que faz toda a diferença. O terceiro modo de ser mãe na literatura é o modo como a Harriet de O Quinto Filho é mãe. A Harriet verdadeiramente decidiu ser mãe. E ser mãe de muitos filhos, ter uma casa cheia, uma casa grande, viva, festiva. Esse foi o projeto de sua vida. Ela poderia ter tido como projeto uma vida profissional bem-sucedida. Realmente, ela tinha até uma vida profissional promissora. Mas ela escolheu ser mãe. Porém, a Harriet também é confrontada não só com essa possibilidade da maternidade planejada, mas com aquilo que a maternidade sempre terá de imponderável, seja qual for o plano envolvido. Afinal de contas, ela tem a princípio 4 filhos que são graciosos, que são um amor, todo mundo gosta deles.
Porém, quando vem o quinto filho, o Ben, esse menino é diferente de todos. Ele é algo animalesco, brutal, não tem sentimentos, é violento. É difícil gostar dele. Ele desagrega a família, ninguém quer estar perto. A felicidade que existia antes não existia mais. Mas ele é filho de Harriet. E aconteça o que acontecer com Ben, seja qual for a forma como eles decidam lidar com ele, é como se inexoravelmente eles estivessem fadados à infelicidade. Ben não é uma punição por um mal que eles tenham cometido no passado, que a Harriet tenha cometido no passado, uma falha, um deslize. E ele faz parte da loteria da maternidade. Infelizmente, a Harriet, essa mulher que escolheu ser mãe, foi contemplada com ele. E não pode escapar. Faça ela o que fizer, ela jamais escapará. Então, a Harriet representa esse caráter inescapável que a maternidade pode representar, de um filho que não necessariamente é o filho idealizado, é o filho real, o filho possível, e nesse filho imensos desafios. A quarta forma de maternidade que eu trago é a da Ana, do conto Amor, do livro Laços de Família, da Clarice Lispector. Ela é a mãe que renunciou à sua individualidade para viver uma maternidade burguesa. A Ana era uma pessoa viva, vibrante, com projetos. E em algum momento ela se apaixonou, decidiu casar e ter filhos. Só que ela decidiu assumir tudo isso segundo aquelas convenções burguesas que eram as disponíveis para ela na época. Não houve um elemento de maior intrepidez em configurar essa relação familiar de um outro modo, distoante da época. Então, ela se engajou nisso que estava disponível. E, no entanto, ela percebeu que aquilo sufocava aquela vivacidade, aquela vibração por uma vida mais exterior, menos doméstica que ela tinha antes. Só que agora, já sendo mãe, não era possível escapar daquela situação, pelo menos na época e na visão dela. Então, ela se enchia de afazeres para evitar que, na hora perigosa da tarde, o silêncio se instaurasse e ela fosse obrigada a confrontar esse outro lado que ela deixou para trás. Uma série de acontecimentos se passam no conto. Quando ela finalmente volta para o ambiente doméstico, ela pede que os filhos meio que sejam uma âncora dela naquela vida burguesa. Os filhos são os motivos pelos quais ela não vai abandonar a vida burguesa e passar a viver aquela vida mais plena que a juventude prometera. A Ana é alguém que só viu a possibilidade de ser mãe segundo as convenções burguesas. Ela, infelizmente, não conseguiu enxergar muito bem uma forma alternativa de ser mãe e também viver esse seu outro lado, essa sua individualidade mais exuberante. O quinto modo de ser mãe é um modo diferente do da Ana. É o modo que a Gertrudes, mãe do Hamlet, decidiu adotar, ou seja, cuidando um pouco mais da sua felicidade pessoal. Qual é o grande problema de Hamlet? Que seu pai tenha falecido há apenas 2 meses e que sua mãe, nesses mesmos 2 meses, tenha deixado o luto e se casado com o irmão do pai, o cunhado, seu tio Cláudio. E esse tio Cláudio ascendeu ao trono. O Hamlet desconfia que a mãe já traísse o velho marido. O Hamlet desconfia em determinado momento que a mãe possa ter colaborado para o assassinato do pai. Mas o Hamlet principalmente se incomoda com o fato de que a mãe que ele já julga estar numa idade em que isso não é comum, que a mãe deseje ter um parceiro, ser amada, ter prazer, ser feliz num relacionamento. Coisa que ela parecia não ter sido feliz no relacionamento anterior. O tio Cláudio, ele é cheio de defeitos aqui no livro, inclusive acusado de sérios crimes. Porém, é verdade que ele parece ter um verdadeiro amor por Gertrudes. E a Gertrudes vê isso, vive isso, se aproveita disso, porque aquele velho marido pelo qual o Hamlet chora parece não ter sido tão bom para ela. Esse luto, no caso dela, parece que seria algo falso. Então, a Gertrudes é uma mãe que gosta do filho, mas é uma mãe que também escolhe ser feliz
na sua vida conjugal, coisa que ela não conseguira com o pai do filho. A sexta mãe literária é uma mãe que já foi mais comum no passado, a senhora Bennet, de Orgulho e Preconceito, uma mulher com várias filhas em casa, num contexto social em que casar as filhas era fundamental para garantir a sua sobrevivência, em que filhas solteiras corriam sérios riscos quanto ao futuro. Ela tem 6, então ela vivia atormentada com a ideia de ter que casar as filhas. E por conta desse tormento e por algumas características da sua personalidade, as filhas mais reflexivas, um pouco mais refinadas, acabavam tendo vergonha de certas atitudes e falas dela. Ao passo que as filhas mais aventureiras, às vezes até mais tolinhas, se aproximavam mais da mãe, que era alguém mais popular, mais espevitada, sem tantos refinamentos. Mas a verdade é que, oscilando entre filhas mais refinadas e menos refinadas, a senhora Bennet era o tempo todo movida pela real preocupação de casar as filhas, e só vai sossegar quando todas estiverem bem casadas. A sétima forma de ser mãe é a mãe manipuladora de 2 grandes romances do Machado de Assis. Em Casa Velha, a gente tem a dona Antônia, que é uma matriarca distinta, viúva de um ex-ministro de Dom Pedro I, que comanda uma grande casa senhorial de uma família muito tradicional do Brasil Império. E ela percebe que o filho Félix está na iminência de se apaixonar de vez e até se casar com uma moça da qual ela gosta, mas que pertence a uma classe social inferior, a Lalau. E ela não pode admitir que o filho faça esse casamento desvantajoso. Por isso, ela decide atuar, e atuar manipulando, inclusive mediante mentiras. É o que faz também, mas num outro contexto, a mãe do Bentinho em Dom Casmurro, a Dona Glória. Ela fez a promessa de que o filho seria padre, o filho, no entanto, não quer ser padre, está apaixonado por Capitu. Ela tenta de todas as formas manipulá-lo a fim de que ele finalmente se torne padre e a promessa que ela fez se cumpra. Ela não consegue muito bem que isso aconteça, mas tenta de todas as formas, manipulando, assim como a Dona Antônia. Assim como elas, várias outras mães em outros contextos também já foram manipuladoras, visando as mais diversas finalidades. O oitavo modo de ser mãe é um modo um pouco mais complicado, é a mãe da qual se tem vergonha. Aqui em O Fim de Ed, o Edouard Louis, numa história que é ficcional e não ficcional ao mesmo tempo, autobiográfica, vai falar das suas origens numa França interiorana, industrial, pobre, da qual ele vai se afastando gradativamente na medida em que ambiciona viver uma vida mais livre, afinal ele é um homem gay, aquele contexto não o favorece, que começa a se envolver com atividades intelectuais e vai ganhando uma perspectiva distanciada, segundo a qual essa mãe aparece como alguém um pouco vulgar, um pouco grosseira, de quem ele tem vergonha. Essa experiência de uma mãe que está numa classe social e tem determinados hábitos e pensamentos, e um filho ou filha que passa a integrar uma classe social diferente, passa a pensar diferente, e existe este grande estranhamento entre ambos, é uma experiência real e que não aconteceu nenhuma nem duas, mas várias vezes. A mãe da qual se tem vergonha é uma possibilidade de ser mãe, e é a que constitui a experiência do Edouard Louis. A nona forma de ser mãe é a mãe que não quer ser mãe. A protagonista de A Pediatra, da Andrea Del Fuego, é uma médica pediatra que, portanto, se espera gostaria muito de bebês, mas que, na verdade, detesta os bebês, detesta as crianças e detesta muito mais as mães. Acompanhar a forma pela qual ela vai desenvolvendo essa profissão, a despeito das suas preferências, é divertidíssimo nessa narrativa. Mas é também mais interessante perceber como essa ojeriza pela maternidade, no caso desta personagem, parece esconder algo mais que vai desabrochar lá no final do livro da forma mais inesperada. É uma maternidade rejeitada,
mas é uma rejeição que guarda uma pequena surpresa no final. A 10ª forma de ser mãe é a mãe que precisa ser ajudada e curada. Aqui neste livro A Cidade das Feras, o primeiro de uma trilogia escrita pela Isabel Allende, a gente tem o Alexander Cold, que é um jovem menino dos Estados Unidos, cuja mãe está muito doente. E acontece toda uma série de situações em que ele é obrigado a se distanciar da mãe, ir lá para a floresta amazônica, entrar em contato com pessoas e experiências muito diferentes daquelas de sua origem. E é nesse distanciamento, nesse ganho de perspectiva distanciada, que ele vai finalmente conseguir ajudar a mãe. Então, é uma mãe ajudada pelo filho que precisa do seu auxílio e que tem a característica muito interessante que esse auxílio só vai acontecer se houver um distanciamento inicial. A 11ª forma de ser mãe é talvez a mais contrastante e que por isso mesmo faz com que vejamos a maternidade de uma forma mais ampla. Em Medeia, do Eurípides, a gente tem a mãe que mata os filhos. Pense, é o oposto do que se espera da maternidade. Mas existe toda uma série de acontecimentos e de motivos, contestáveis ou não, mas existentes nesta peça, que levam essa mãe a tomar essa atitude. Esses motivos envolvem principalmente a preservação da honra familiar dela e dos filhos, que de outro modo seriam mortos pelos inimigos, uma forma muito mais desonrosa de se morrer. Existe a consideração da Medeia como alguém cuja honra é ferida e que tem uma honra ferida tanto quanto um homem pode ter uma honra ferida. Parece que nós aceitamos muito mais que um homem tenha a honra ferida e reaja, mas muito menos que a Medeia faça isso. É muito mais fácil aceitar que o Jazão, o seu marido, abandone os filhos, anule essa paternidade, meio que mate os filhos simbolicamente naquela relação de paternidade. Mas é muito mais espantoso quando isso é feito por Medeia, ainda que com aqueles outros motivos supostamente nobres. É uma peça que, justamente pelo contraste forte, pela pungência da sua oposição à ideia de maternidade ideal, nos faz ver a maternidade de forma mais ampla e principalmente ela em contraste com as exigências muito menos severas que se faz ao pai. Por fim, a 12ª forma de ser mãe é a mãe que não é, que está ausente. Seja porque não pôde criar os filhos, vive num outro contexto ou porque faleceu. Aqui em Os Tais Caquinhos, da Natércia Pontes, um dos melhores livros que eu li no ano em que eu o li, a gente tem um pai que cria as filhas, não existe a figura materna ali presente. E é criado todo um caos naquela casa por conta disso. Não tanto porque o pai seja alguém ruim, alguém que é inimigo das próprias filhas, mas porque esse pai ele está num estado de torpor, numa letargia que o impede de agir. E essas meninas vão ficando ao relento. Ali é natural que a gente comece a se perguntar: se a figura materna estivesse presente, como isso tudo aconteceria? Como essa situação se daria? Essas meninas estariam nessa condição? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é justamente pela ausência que a gente é levado a pensar na maternidade. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem nos comentários outras formas de maternidade que a literatura nos traz. Deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, participem do clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Todas as informações estão aqui embaixo. Um abraço, feliz Dia das Mães, até mais!